Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. Eu sou o Tomás Brasil e hoje nós vamos continuar falando sobre acabamento. No primeiro vídeo dessa série, nós vimos a importância de se conseguir a melhor superfície do objeto no corte final para que ela sirva de base para que nós consigamos o melhor acabamento possível. Hoje nós vamos falar sobre a fase seguinte, que é lixamento. O lixamento, ou lixação como alguns chamam, é uma etapa onde nós vamos corrigir qualquer imperfeição que tenha ficado na superfície, seja resultado do processo de corte ou das condições da madeira. A gente vai lá e vai deixar toda a superfície uniforme, para que então, depois disso, a gente possa entrar com as camadas de produtos de proteção da madeira. Usando esse pedaço de madeira que nós já pegamos no primeiro vídeo, a gente vê que ele tem uma área com pequenas irregularidades de corte e uma outra área onde está mais áspera, que vem de reverso, assim, um arrepio da fibra da madeira. Então a gente vai ter que trabalhar essa área mais do que essa aqui, né? E é sempre bom a gente checar a madeira como um todo. Se a gente virar do outro lado, a gente vai ver que aqui também tem um pouquinho de arrepio, embora não tanto quanto lá, e aqui está melhorzinho, né? Mas esse pedaço aqui parece pior. Então nesse pedaço aqui nós podemos entrar com uma lixa mais grossa. Eu geralmente nesse tipo de situação uso grão 80. E para o lado de cá, aonde a gente está com ela melhor, apesar de um pouquinho de arrepio, eu já começaria com o segundo grão, que seria o 120. Antes de começar a lixar, no entanto, uma recomendação de segurança. Usem máscara. Pode ser dessa com filtro, pode ser da máscara mais simples de papel. É importante que se use máscara porque o processo de lixação, de lixamento, ele gera um pó muito fino. E isso, ao longo do tempo, pode causar sérios problemas aos seus pulmões. Então, não se esqueçam, sempre que for para o torno fazer lixação, fazer lixamento, use máscara. Então, voltando aqui para a madeira, eu vou aplicar a lixa mais grossa, aonde a superfície está pior. E a lixa, ela deve ser aplicada sempre em movimento, para que você não gere marcas na superfície e acabe marcando a madeira. Veja só o que acontece se eu deixar a lixa parada no mesmo lugar na superfície da madeira. Ela gera marcas e essas marcas vão ser mais difíceis de tirar depois. Então a aplicação da lixa deve sempre ser feita em movimento, para que você possa deixar a superfície toda uniforme. E vocês podem reparar também que eu estou aplicando a lixa por baixo da peça. Eu também posso usar a lixa por cima. Eu até uso de vez em quando. Mas tem dois bons motivos para usar a lixa por baixo. O primeiro é que assim eu consigo enxergar o que está acontecendo na superfície da peça. A minha visão é desimpedida, eu não tenho a minha mão no meio do caminho. E o segundo motivo é que com a mão por baixo, o pó é jogado para trás do torno. Se eu uso a lixa por cima, esse pó vem todo para frente, cai em cima de mim. E eu não quero ficar aqui todo cheio de pó. Então, por baixo, a gente faz o pó ser jogado para a parte de trás. A gente lixando por baixo e o pó indo para trás do torno, também fica mais fácil da gente usar um coletor de pó.
E o coletor de pó ajuda bastante porque ele diminui a quantidade de pó em circulação no ambiente, né? A gente tem pó em suspensão aqui dentro da oficina, então o coletor de pó vai captar a maior quantidade de poeira de pó que vai sair da peça, e com isso a gente vai ter um uso mais facilitado até das máscaras, porque quanto menos pó está flutuando no ambiente, menor é a quantidade de pó que a máscara precisa filtrar, né? Eu não vou usar aqui o coletor de pó agora porque ele faz muito barulho e o barulho vai atrapalhar aqui a nossa gravação. Outra coisa que vocês vão reparar é que eu estou usando um pequeno pedaço de borracha para apoiar a lixa. Essa borracha ela ajuda a manter a forma da lixa e facilita o contato da lixa com a madeira, né? E ela também ajuda, ela serve como uma barreira para o calor na hora que a gente está lixando, né? A madeira a gente gera atrito, o atrito gera calor, e com essa borrachinha a situação fica muito mais confortável para a gente, porque ela é uma barreira térmica e não deixa o calor passar para a mão da gente. Uma vez que a gente passou a lixa grossa e resolveu a parte mais difícil da madeira, a gente troca de lixa e vai para a próxima lixa. No caso aqui é a 120. E eu vou passar a 120 então em toda a superfície, porque aqui ainda não foi lixado, vai entrar essa lixa que é levemente mais fina do que a anterior, e também vou passar aonde já passei a 80, porque é para uniformizar toda a superfície. Então, vamos lá. A gente aplica de novo tudo por baixo e trabalha toda a superfície, sempre com a lixa em movimento. E passa dos dois lados da peça. Para regularizar toda a superfície. Uma vez que a gente aplicou a lixa em toda a superfície, a gente confere o resultado para ver como está progredindo. Me parece que está tudo muito bem. Tomás, eu não poderia ter começado já com essa lixa mais fina? Até poderia, mas o fato de você usar uma lixa mais grossa aplicada só em parte da peça, ela economiza tempo para você. Você trabalha ali rapidinho, tira aquela irregularidade mais grossa, e quando você entrar com a lixa mais fina, o trabalho vai progredir mais. Se você ficar com uma lixa muito fina, tentando tirar uma aspereza muito grossa, você vai perder muito mais tempo e muito mais material. Você vai gastar muito mais lixa para conseguir tirar aquela irregularidade. Então, tanto do ponto de vista de material quanto do ponto de vista de tempo, é mais econômico. Outra coisa que eu tenho que comentar com vocês é sobre a velocidade do lixamento. O lixamento ele deve ser feito em velocidade baixa a média, de 600 a 1000 RPM. Às vezes até um pouco menos, dependendo de como tiver a peça. Você pode começar com 400, 500, mas no máximo 1000, estourando 1200. Nada justifica você botar a velocidade alta, acima de 2000, para fazer o processo de lixamento. É um processo que se torna muito agressivo, você come muita madeira, você esquenta muito a superfície da peça, você gasta muito mais lixa do que deveria, porque a lixa ela acaba entupindo, né? Muito mais facilmente, então ela não lixa mais nada a partir do momento que ela está toda entupida, e você joga aquele pedaço fora, pega outro, e quando você vai ver, você gastou toda a sua lixa, né? Principalmente se você estiver usando lixa de papel, porque a lixa de papel não suporta velocidades mais altas. Você inclusive arranca o grão da lixa, né? Só você ver, você pega a lixa e está toda cheia de buraco, né? A lixa também rasga muito facilmente, então nada justifica o uso de velocidades muito altas
para fazer o lixamento. Você pode trabalhar tranquilamente entre 600 e 1.000, 1.200 no máximo de velocidade para fazer o acabamento da sua peça. Ainda sobre a questão de velocidade da lixa, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do calor. Se você está com uma velocidade muito alta e você gera muito calor na madeira, você está piorando a situação da superfície. Vocês já devem ter visto isso, principalmente em madeiras mais duras, onde depois do processo de aplicação da lixa, você ficou com a superfície com várias ranhuras pequenininhas, né? Isso é resultado direto do calor excessivo durante o processo. Então, não justifica usar velocidades altíssimas e gerar muito calor na superfície. Você está degradando a madeira. Então, abaixa a velocidade do torno, deixa nessa faixa de 500 a 1.000, talvez 1.200 no máximo, e vamos trabalhar o acabamento com calma, com tranquilidade. Voltando aqui para o torno, então, eu apliquei a lixa mais grossa, tirei aquelas irregularidades, apliquei a segunda lixa para uniformizar toda a superfície e vou dar, então, continuidade com o trabalho. Eu usei a 80, passei para 120 e agora a minha terceira lixa é a 180. E a gente vai aplicar exatamente da mesma forma que aplicou anteriormente, para deixar a superfície bem bonita e finalizar o acabamento. Aplica a lixa e para verificar a condição da superfície. Tudo indo nos conformes. Existe uma regrinha que diz qual é a progressão que você deve fazer nessa questão das lixas. E essa regrinha diz o seguinte: a lixa seguinte deve ser 50% menor do que a que você está usando. Então, se eu começo o meu trabalho com uma lixa de grão 80, para chegar na lixa seguinte, eu tenho que dividir isso por 2 e eu vou ter, então, um valor que tem que ser acrescido ao grão que eu estou usando. 80 mais 40 é 120. E assim vai por diante. Metade de 120 é 60. Então, se eu somar 60 a 120, a próxima lixa que eu vou usar é a lixa 180. Mas, Tomás, eu não posso ir, por exemplo, da 120 para 240 direto? Afinal, ela é o dobro, né? E aí temos um problema. Porque, na verdade, você pode. Mas você vai ficar muito tempo lixando com a lixa mais fina sem conseguir tirar as marcas da lixa mais grossa. E eu explico fazendo um desenhozinho aqui para vocês. Imaginem que isso aqui é a superfície da madeira. Vocês olhando num microscópio, numa lupa muito forte que aumentou aí, ampliou 1 zilhão de vezes. Cada crista e vale dessas aqui é um friso causado pelo grão da lixa. Então isso aqui é uma lixa grossa. Se eu entro com uma lixa que é metade dessa, olha só aonde ela vem. Ela vai pegar aqui e vai tirar, vai comer esse pedaço
da madeira. E vai deixar tudo isso aqui embaixo. Então, para conseguir chegar aqui embaixo e tirar esta marca, vai demorar muito mais tempo do que se eu usar uma lixa que é intermediária, que vai pegar e que vai me tirar mais material. Usando uma lixa intermediária, então, a gente consegue ter uma progressão maior, mais rápida, porque a gente vai tirar mais material e vai chegar naquelas partes aonde a gente precisa chegar para tirar todas as marcas da lixa anterior. Aqui na nossa madeira eu já apliquei a lixa 180. O próximo passo, então, seria a lixa 270. E depois, para finalizar, a lixa 400. Se você fizer a conta e não tiver à disposição a lixa indicada para você fazer a progressão, usa aquela levemente mais grossa que você tem. Então, por exemplo, da 180 nós iríamos para 270. Se você não tiver a 270, mas você tiver a 240, você pode usar tranquilamente a 240. Da 240, você pode ir para 320, para 400 e por aí vai. Outra coisa que também é interessante de dizer é que a partir do grão 180, o nosso tato não sente mais as irregularidades da superfície da madeira. Mas isso não significa que o trabalho está pronto, porque a gente consegue enxergar as marcas na superfície. E é por isso que a gente vai, então, com as lixas mais finas, até conseguir a regularização da superfície, de modo que a gente não veja mais nenhuma marca. Quando a gente chega nesses grãos mais finos, a gente percebe que a madeira vai ganhando um brilho, que a superfície vai ficando mais brilhosa. Esse brilho é sinal que a gente está chegando num bom acabamento. Quanto mais fino o grão, mais brilhosa vai ser a superfície. Mas convenhamos, em um objeto comum, não tem sentido de passar de uma lixa tipo grão 400, 600 até, se vocês quiserem muito brilho. Principalmente se existem outras formas de você levantar o brilho final da superfície do objeto, né? Então, chegou numa lixa 400, você não precisa continuar lixando um objeto comum. Se você estiver falando de um objeto mais especial, que vai para uma exposição ou que vai para um concurso, por exemplo, realmente, a lixa 600 é até pouco, mas para um objeto normal, esse acabamento está muito bom. Uma vez que você chegou no grão fino e a superfície do objeto já está na qualidade que você quer, então a gente passa para a próxima etapa do trabalho, que é o polimento da superfície. Mas isso nós vamos ver só semana que vem, no próximo vídeo. Como sempre, quaisquer dúvidas que vocês tenham, é só escrever nos comentários aqui embaixo que eu respondo assim que der. E não deixem de se inscrever no canal e nem de deixar a sua curtida no vídeo. Nós nos vemos semana que vem. Bons giros para todos!